sábado, Memphis Depay, hein? Memphis Depay com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Vai estrear. Titular? Tendência é que seja titular. Tendência é que o Memphis seja titular no sábado. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Porque é o seguinte, né? Não adianta você vencer nas Copas e no Campeonato Brasileiro você não conseguiu o resultado, né? O Corinthians está na zona de rebaixamento. E aí o Memphis precisa estrear. Eu até conversei com uma pessoa hoje da comissão técnica do Corinthians perguntando sobre como que tá o Memphis. E a impressão é das melhores, ó. É um excelente jogador. É um cara que tem muito aquela impressão de ser, óbvio, guardadas as devidas proporções, guardadas as devidas qualidades, é incomparável a qualidade um do outro, mas é um cara midiático, como foi, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno no Corinthians. E é preciso que o conjunto trabalhe por ele também, como fizeram com o Ronaldo. Não adianta nada o Memphis chegar aqui e jogar sozinho, né? Mas vamos ver, né, Sola? Vamos aguardar o que se espera do holandês. E aí tem até, desculpa te cortar, Nina, mas um período importante também para o próprio Corinthians ter a sua força máxima no sábado, porque jogou na terça, né? Então hoje reapresenta, descansa, né? Faz o trabalho de recuperação. Amanhã já dá para treinar, sexta dá para treinar, então você teve uma janela de 3 dias de preparação para esse duelo contra o Atlético Goianiense. E depois, o Corinthians joga na Neoquímica Arena na terça, né? Você vai ter só domingo e segunda, são só 2 dias pro jogo da volta, mas você não tem a viagem. Sim. Então, diferentemente do Fortaleza, né? Que vai jogar sábado e aí vai ter que vir para São Paulo, né? Então, também é uma viagem desgastante, né? Uma viagem longa. O Fortaleza, vou até pegar aqui quem que o Fortaleza pega na rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vai pegar o Bahia em casa. Nossa, aí a CBF também mandou mal, hein? O jogo do Fortaleza é 9 da noite. Então o Fortaleza vai sair do estádio já na madrugada de domingo, para domingo se reapresentar, para segunda viajar para São Paulo. Então o Corinthians ainda vai ter um tempo a mais, né? Um espaço menor, mas um tempo a mais para conseguir se preparar em comparação ao próprio Fortaleza e com essa vantagem no placar. Sinceramente, eu iria com o mesmo time que ele colocar sábado na terça-feira contra a equipe do Fortaleza, porque a gente viu o Corinthians, né, Nina, se classificando nessas etapas de mata-mata, muito com aquela questão da corda no pescoço, né? Ó, perdeu o primeiro jogo, tem que resolver em casa agora, vai pra bafa. Quando o Corinthians jogou com a vantagem, quase se complicou contra o Red Bull Bragantino. Mas conseguiu se classificar também, né? O jogo foi pros pênaltis e aí o Hugo Souza brilhou. Mas agora, o Corinthians tem que saber jogar com a vantagem. Por isso eu não abriria a mão de ter ali a melhor escalação possível no sábado e na terça-feira, exatamente para não dar sopa pro azar, como diria o outro, né? Não, eu só ia colocar, Soler, que não tem, segundo a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, um adversário melhor para o Memphis Depay estrear. Vai estrear contra o Lanterna, tem apenas 18 pontos e 4 vitórias no quatro vitórias no campeonato. Tudo bem que o Corinthians tem 5, né? Também não é uma diferença. Esse é o detalhe, né? O Corinthians tem 5 vitórias, é o segundo time que menos venceu no Campeonato Brasileiro. Isso é preocupante, junto ao Cuiabá, né? Porque isso é preocupante. O Cuiabá ainda tem um jogo a menos. Porque o Cuiabá tem um jogo a menos, mas você começa a fazer as contas de tentativa de escapar. Então, por exemplo, vamos supor que o Corinthians vença e o Criciúma perca. E aí os outros, o Vitória e o Fluminense também vençam. O Corinthians, aliás, com exceção ao Vitória, o Vitória acaba perdendo. O Corinthians não sai da zona de rebaixamento, né? Porque se o Vitória vencer, aí complicou de vez, né? Porque, aliás, com o Vitória vencendo, porque o Corinthians, mesmo chegando a 28 pontos, tem 2 vitórias a menos que o Criciúma, por exemplo. Então é uma situação bastante delicada. Agora, eu acho que dá para escapar. Não acho que esse time chegue a 45 pontos. Eu tenho falado isso há um bom tempo. Não sei se o Corinthians chega a 45 pontos. Precisa pelo menos fazer 20 pontos. Mas o detalhe é que o Corinthians não precisa fazer 45 pontos. O Corinthians precisa fazer mais pontos do que os últimos 4 colocados. É isso. Se o 17º colocado, que hoje é o Vitória, cair com 38, o Corinthians precisa ter 39 pontos. Ele não precisa ter 45. Sim. Agora, tem confrontos diretos, mais de um. Joga com Criciúma, joga com Vitória, joga com Cuiabá ainda, né? Atlético Goianiense agora.
Empatar com o Atlético Goianiense em casa, na estreia, assim, resultado péssimo. Péssimo. Tem que Não vencer. dá pra pensar em outra coisa que não seja vencer, vitória. Se não vencer, a Azeda, situação né? se complica muito. Se não vencer, azeda. Se não vencer o Atlético Goianiense em casa, a situação se complica muito e a tendência é de uma festa muito grande. Aliás, o torcedor tem relatado um problema sério com relação ao fiel torcedor, com relação à venda de ingressos. Isso é uma coisa que o Corinthians poderia se manifestar. Eles têm relatado que na hora de comprar o ingresso, até o torcedor que já tem muitos pontos no fiel torcedor, porque geralmente o sócio do Corinthians, ele inicia a venda primeiro com a lista prioritária e pessoas com deficiências físicas também, e aí depois você libera para quem tem mais pontuação, que dá mais tempo como fiel torcedor e tudo mais, quem paga mais. Só que muita gente tem relatado que tem entrado gente que vai, por exemplo, tá no terceiro grupo prioritário de 5. Muita gente já entra e já esgotou. Só que aí você vem, tem um monte nas mãos de cambistas, tem um monte na mão de terceiros que de alguma forma compram para revender. Esse é um grande problema, né? E o Corinthians tem de alguma forma achar solução para isso. Porque tem muita gente ficando sem ingresso. E aí tem de recorrer a cambista. Infelizmente, esse é um cenário muito, muito comum no Corinthians. Mas, Solé, Nina, o clube conseguiu resultado importante nessa Copa Sul-Americana. Tem uma sequência em casa, é verdade. O Corinthians vai ter, dos próximos 4 jogos, 3 na Neoquímica Arena, exceção com o clássico contra o São Paulo. E a Rádio Bandeirantes estará em Brasília acompanhando esse duelo. Então, é um jogo difícil, é um jogo complicado para a equipe do Corinthians, de olho nessa situação. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Corinthians consegue uma vitória importantíssima, um resultado que diz... Eu tive a impressão, né, Soler, que o Corinthians agora tem achado um pouco do caminho. É um time mais bem treinado. Há muito tempo a gente falava que o Corinthians jogava mal. E de fato, jogava mal. Mas agora a impressão que dá é que o time, mesmo quando perde, não joga mal. Foi o caso contra o Botafogo, certo? Isso. Perdeu o jogo, líder do campeonato, mas fez um bom jogo e poderia ter tranquilamente saído com um empate, até com a vitória, teve pênalti perdido. O primeiro tempo contra o Botafogo foi melhor. O segundo, o Corinthians foi melhor. Então, assim, até contra o Fortaleza, quando no Campeonato Brasileiro o Corinthians jogou, o Corinthians foi melhor que o Fortaleza, só que perdeu muito gol. E aí entram as críticas que a gente falava sobre o Yuri Alberto. Ontem o Thales Magno também perdeu muito gol. Muito gol. Uma dificuldade tremenda. Foi substituído. Muita gente falava, foi substituído, mas deixa o Thales aí e tal, não sei o que. Tira o Yuri. Aí o Yuri foi lá e fez o gol. Futebol tem isso, né? O cara é criticado, mas às vezes ele acaba conseguindo converter. Portanto, Corinthians que volta a campo no sábado pelo Campeonato Brasileiro. E na próxima semana já vai ter um duelo da volta pela Copa Sul-Americana, Neoquímica Arena, também terça-feira.